No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ser muito abençoado por Deus, como ser uma pessoa abençoada na presença de Deus e ser uma pessoa totalmente bem-aventurada. Então, acompanhe nesse vídeo, que esse vídeo vai te mostrar tudo que você deve fazer conforme diz na palavra de Deus para ser uma pessoa abençoada por Deus. Nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo se preocupou em dar esse sermão, e esse sermão é o sermão dos bem-aventurados, das bem-aventuranças, onde a gente vai ver tudo o que nós devemos fazer para ser abençoado, para ser bem-aventurado na presença de Deus. E a primeira coisa que nós temos que ser é pobre de espírito. Veja que Jesus Cristo, quando fala no sermão, ele diz: bem-aventurado os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que sabe que necessita. Veja que o pobre, ele tem a necessidade. A gente sabe que a pessoa pobre, ela tem a dificuldade, ou seja, ela é pobre de espírito, ela precisa de Deus. Ela precisa do Espírito Santo de Deus. Ela entende que precisa mais de Deus. Porque hoje existem pessoas que estão congregando, estão na igreja, estão em alguma denominação, mas já acham que estão preparadas, que já estão tudo pronta, que já estão prontas para ir para o céu, mas quem sabe ali está com o espírito de soberba, necessita buscar mais, necessita se humilhar mais. Então, bem-aventurado você que entende que precisa de Deus, que precisa mais de Deus, que é pobre de espírito, que não tem nada a oferecer e precisa de Deus cada vez mais buscando a Deus. Então, eu sou pobre de espírito e todos os dias estou ali buscando essa renovo de Deus, né? Bem-aventurados que choram. Veja que Jesus Cristo disse que bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados. E qualquer este choro não é um choro simples, não é um choro qualquer, não é um choro de emoção, é chorar por conta do pecado. Se você é uma pessoa que quando você peca, você falha, você se entristece com o seu pecado, você chora na presença de Deus porque errou, porque falhou, você chora na presença de Deus por algo que você fez que entristeceu o Espírito Santo. Se você peca, mas nem fica com o coração pesado, você está afastado de Deus. Mas você é um bem-aventurado, você que está chorando na presença de Deus porque errou, porque errar é sim humano, mas Deus, ele diz que bem-aventurado aqueles que se humilham, que choram, que se entristecem, que se aborrecem por conta das coisas erradas que estão fazendo. Lembra que quando você chorou lá no começo da sua conversão, ali você se tornou já um bem-aventurado e ele começou a mudar a sua vida espiritual. Então, um bem-aventurado é isso. Bem-aventurados humildes. Então, bem-aventurado é os humildes. Então, nós temos que entender que humildade não é questão financeira. Humildade não é pobreza e humildade não é riqueza. Existem muitas pessoas que são muito pobres financeiramente, mas são soberbos, são arrogantes. E, ao contrário, existem pessoas que têm muita riqueza, mas são humildes. Mas essa humildade que Deus está falando é a humildade de não querer ser mais do que ninguém. A humildade de reconhecer que o maior, ele serve o menor. É isso que é o reino inverso. Veja que quando Jesus vai dizer quem é o maior no reino dos céus, quem é que nem essa criancinha, esse é o maior. Então, se não for humilde, se não for reconhecer como um pequenino, você não vai ser grande no reino dos céus, você não é abençoado. Então, a gente tem que entender que, veja como que eu sou pastor, mas eu tenho que ajudar as ovelhas, então eu tenho que me dobrar às ovelhas. Eu não sou maior do que ninguém. Eu, por ser pastor, eu sou menor por tentar ajudar a todos. Tem que estar ali todos. Então eu não sou grande por isso. Então nós temos que nos humilhar, nós temos que nos entregar. A minha busca não se limita somente a mim, mas se limita ao rebanho, a busca de vocês, a busca daqueles que a gente ora, a gente ajuda. Então nós temos que se humilhar e ser humilde nessa maneira. Bem-aventurado aqueles que têm a sede de justiça, ou seja, que quer fazer o correto. É uma pessoa que busca ao máximo fazer conforme a justiça de Deus. Ela busca e tem sede da justiça de Deus no trabalho. Ela busca e tem a sede da justiça de Deus. Então, nós temos que ter a sede da justiça de Deus para que o reino avance, para que as coisas venham a ser corretas, para que o reino venha estar no nosso coração e que ela venha buscar sempre fazer as coisas íntegras e corretas. Isso daí é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado é os misericordiosos, ou seja, uma pessoa abençoada, que quando aquela pessoa erra, falha, não fica apontando,
Aquela pessoa é uma pessoa que tem misericórdia daqueles que estão errando, que quando o irmão cai, ele sabe que aquela queda ali está perdendo o irmão, que não é para levar aquele irmão à condenação, que tem que ajudar, estender as mãos. Então, o misericordioso vai receber a misericórdia. Então, para você ser uma pessoa abençoada, você tem que ter essas características que nós estamos falando. E você age de qual maneira quando alguém erra, quando alguém falha? Nós temos que entender que esses são as características que Cristo quer que a gente seja, para que a gente venha a ser abençoado. Então, se você quer ter a bênção do Senhor sobre a tua casa, a tua família, a tua vida, haja dessas maneiras, entenda essa palavra. Bem-aventurados puros de coração. Existem muitas pessoas pregando, mas com o coração no dinheiro. Existem muitas pessoas louvando, mas com o coração no dinheiro. Existem muitas pessoas fazendo diversas coisas com o coração endurecido com o irmão. E a Bíblia diz que bem-aventurado é os puros de coração. Então nós temos que fazer tudo com a pureza no coração, fazer tudo com amor, fazer tudo com algo que venha agradar a Deus, com o coração puro, sem ira e sem contenda. Então bem-aventurado é aquela pessoa que é pura de coração, que não quer ver a maldade dos outros, que não quer ver as pessoas cair, que muitas das vezes ela é até mesmo trapaceada, ela é até passada para trás, mas ela segue com o seu coração puro. Ela não quer pagar o mal com o mal, ela segue pregando a sua palavra de Deus e segue fazendo o seu propósito. Então, para ser uma pessoa abençoada, tem que estar com o coração limpo, não pode estar com o coração sujo, com o coração no dinheiro, com o coração em pecado, tem que estar purificado o seu coração. Para você ser uma pessoa também abençoada, tem que ser, como disse o nosso Senhor Jesus, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que querem ver a paz em todo o tempo. Aqueles que, quando estão num ambiente de guerra entre família, ele tenta fazer com que os irmãos se dê bem. Ele quer fazer com que aquele casamento venha se dar bem. Ele não fica colocando ali a lenha na fogueira. Hoje as pessoas colocam mais lenha na fogueira, colocam mais confusão, querem ver mais briga. Quando tem algum irmão discutindo ou brigando, aquela pessoa ela quer apacentar. Então veja que bem-aventurado são os apacentadores. E bem-aventurado também são os perseguidos. Muitas pessoas pensam que os perseguidos é só os que estão na África, são os missionários, mas não, nós sofremos perseguição todo dia, espiritual, física, nós passamos por diversas perseguições. O cristão ele é perseguido no trabalho, ele é perseguido em diversos lugares, ele é zombado, mas bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Então, se você quer ser abençoado, entenda que você vai sim ser perseguido na sua casa, na sua família, por pessoas até mesmo que você ama, mas você é um bem-aventurado. Então, para você ser uma pessoa abençoada, você tem que ser tudo isso. Sabe por quê? Quem foi assim? O nosso amado e Senhor Jesus. Todas essas características nós vamos ver em Cristo. E a Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. Veja que Cristo, ele era pobre de espírito, ele dependia de Deus, ele buscava Deus. Veja que Jesus Cristo, ele chorava, ele não teve pecado, mas ele chorou pelos nossos pecados. Ele chorou quando viu Jerusalém que estava em pecado. Veja que Jesus Cristo, ele era humilde e manso de coração. Então ele não quis ser maior do que ninguém. Quando perguntaram para ele se ele era maior de alguém, ele falou, não, o meu reino não é aqui, o meu reino está no céu. Veja que Jesus Cristo, ele tinha sede de justiça, ele queria fazer a vontade de Deus, ele queria fazer com que o reino avançasse, ele tinha sede da justiça de Deus perante os homens. Veja que Jesus Cristo, ele era misericordioso. Nosso Senhor Jesus, ele tinha a misericórdia com aqueles que pecavam, quando aquela mulher pecou, quando aquela mulher samaritana também que estava em pecado, Jesus Cristo não apontou, ele teve misericórdia e fez com que a vida daquelas pessoas fosse salvada. Veja que Jesus Cristo ele era totalmente puro de coração, sabendo que Judas ia trair, sabendo que Judas estava armando tudo, ele estava ali na pureza de coração, mesmo sabendo que aquilo era um propósito de Deus, ele seguiu fazendo a vontade do Pai. Veja que Jesus ele era pacificador, ele ficava pacificando e buscando a paz. Ele era um pacificador e o príncipe da paz. Ele trouxe a paz no mundo, ele representa a paz. Veja que Jesus Cristo foi perseguido, veja que Jesus Cristo foi ferido e foi também crucificado. E tudo isso é característica de Cristo. Então, para você ser uma pessoa abençoada na presença de Deus, você tem que ter essas características e tem que lutar para viver isso na tua vida e você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.